Dólar bate R$ 6? Não. O real é que desvaloriza e bate 0,16 frente ao dólar. Ou seja, com o anúncio de cortes de gasto do governo brasileiro, o real desvaloriza porque o dólar está lá, inclusive muito bem com as suas políticas econômicas do teu país representante. Então eu vou comentar um pouco disso e também da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a tal compensação desse tributo que não vai ser cobrado para quem ganha mais de 50 mil. Para quem não sabe, a tabela progressiva deixaram ela estagnada até hoje, sem atualizar de propósito. Ou seja, anualmente, se você não atualiza a tabela progressiva para acompanhar o aumento obrigatório do salário mínimo ali, por conta da inflação, cada vez mais o contribuinte paga mais imposto de renda. Ou seja, anualmente, se você não atualiza a tabela progressiva do imposto de renda para acompanhar o aumento obrigatório do salário por conta da inflação, cada vez mais o contribuinte vai pagar mais imposto de renda, pois na tabela progressiva um salário maior no ano seguinte se aproxima cada vez mais das faixas superiores, né? Logo, hoje basta 4.644, se não me engano, é nessa faixa aí, que já atinge o máximo da tabela, que é 27,5%. Enfim, agora, sobre essa isenção agora, como a tabela não é atualizada, logo, esses 5 mil reais que é isento vai perder muito valor, porque a cada ano o salário mínimo aumenta rápido. Então nós hoje temos o salário mínimo 1.412. Então logo o pobre vai estar ganhando 5 mil e vai estar de novo tributando, porque a tabela de imposto de renda ela não acompanha o aumento dos salários anuais, ela fica parada. Então assim, o governo não trouxe ainda como é que vai ficar a tabela progressiva, mas eu imagino que dos 5 mil para frente já vai ser 27,5% e não começando ali dos 7,5% como era antes. A partir de 2 salários mínimos é que começava a tributar 7,5%. Agora uma pergunta interessante, por que essa isenção não veio logo assim que o governo tomou posse e as contas do governo estavam superavitárias? Ou seja, era uma promessa de campanha, o governo não honrou e tinha ali o cofre superavitário, né? As estatais, várias contas estavam em dia por conta do governo anterior e agora as contas estão no déficit, ou seja, no pior momento da economia deste governo, ele vem honrar uma promessa de campanha num momento bem complicado ali da economia, onde o real já estava ali 0,18 frente ao dólar, e aí com essas notícias agora de cortes, o mercado reagiu, o real desvalorizou e agora está 0,16 frente ao dólar. Bom, não precisa entender muito sobre Constituição Federal para conhecer o crime de responsabilidade fiscal, onde uma vez um imposto criado ou uma vez um imposto existente, você não pode extinguir ele, você tem que realocar ele. E aí que vem a história da compensação para quem ganha super salários, né? Então o governo, no seu anúncio ali através do Haddad, ele anuncia a isenção de salário para quem ganha até 5 mil salários mínimos e a compensação desse tributo vai se dar para quem ganha super salário, para quem é militar, né? O militar vai ter um aumento ali na carga tributária e além de outras regras, por exemplo, a regra mínima para aposentadoria, né? De idade mínima para aposentadoria vai ter. Mudança nas regras de sucessão de pensão para filhos de militares. Está um pouco mal explicado, provavelmente vai sair um decreto e nesse decreto vai constar ali uma explicação mais sucinta dessas mudanças, embora vindo do PT a gente percebe que não tem muita técnica em maioria das áreas, né? Principalmente na área econômica, na judiciária também. É lamentável a gente ver que a área judiciária foi tomada por um monocrático, parece que não domina muitos assuntos e para piorar ele tenta intervir ou sentenciar em determinados assuntos. Eu vou comentar um pouco aqui abaixo porque também envolve a área trabalhista, a qual eu acho
Na minha opinião, o ministro monocrático ali, o Moraes, ele pratica um erro numa opinião que ele deu, e eu vou botar um pedaço do vídeo dele aqui. Agora, tributação para quem ganha acima de 50 mil na área privada, a qual eu atuo, quase impossível, pois é muito fácil entender ou buscar pejotizar, né, para ser vantajoso para os dois lados, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física que está prestando serviço, ou seja, pejotiza ela abre um CNPJ e pagam menos tributos, entende? E existe até um aumento na produção, na maioria dos casos, quando a prestação de serviço é de uma outra pessoa jurídica por conta de não ter as garantias que a CLT, teoricamente, aliena em alguns seres humanos, né, pessoas físicas. Então, basta esse contrato ser superior a 10 mil, que ele vale a pena pejotizar ali, e esse contratado, se ele quiser as garantias, ele vai buscar uma previdência privada, talvez combinada com um fundo de previdência privada e também combinado com um seguro de vida, ou um investimento de uma reserva de emergência, ou um investimento a longo prazo que dê a ele uma renda passiva no futuro, que vá significar, que vá ter a característica de uma aposentadoria. É muito óbvio que exista esse entendimento. Então é muito difícil entender que esse imposto que vai sair de quem ganha até 5 mil, que é uma grande massa, vá ser compensado nesses grandes salários, a não ser que sejam ali sobre os concursados, né? Que é uma categoria considerável, porque o governo federal ele tem uma máquina pública muito inflada, né? Outras categorias, como por exemplo alguns grupos hospitalares, eles seguem ali um padrão também de CLT, alguns sim, embora mesmo com salários altos. Eu conheço uma médica, é minha cliente, ela tem um contrato CLT de 26 mil e um outro de CLT de 28 mil, então essa vai sofrer aí um reajuste na carga tributária, de acordo com a Haddad. Também temos o segmento de aviação, um piloto de avião, onde a maioria das companhias precisam manter ali a atividade fim, né, do piloto no CLT, e aí o CBO ali dentro da convenção daquele estado ou município vai definir o salário, e não é salário baixo. Então, dependendo do serviço que ele executar naquele mês, ele vai passar de 50 mil, piloto de aviação. Esse cara vai ter uma carga tributária aumentada. Temos também, além de piloto de avião, atracadores de navios, o que chamados práticos, também possuem salários altos. Ou seja, pessoas que estudaram ali bastante para exercer uma profissão de muita responsabilidade, né? É possível agora, vamos aguardar aí o decreto, que seja prejudicada para favorecer aí uma política populista desse governo que está desesperado e quer fazer alguma coisa para melhorar o cenário econômico. Mas à medida que você vê o país perdendo um PhD mundial em economia, reconhecido no mundo como de uma sabedoria imensa, Paulo Guedes, e entrando um outro ministro chamado Haddad. Eu não preciso falar mais nada sobre o seu conhecimento técnico sobre a economia desta pessoa. Só você comparar a saída do Paulo Guedes e a entrada do Haddad, que você vai entender o quanto seria sorte este governo acertar em alguma coisa que melhorasse o cenário econômico. É a gente amargar mais 2 anos para esperar quais serão os candidatos que poderão nos dar novas esperanças através da sua capacidade, do seu conhecimento e do time que vai colocar. Esperamos que coloquem time técnicos, né? Então, o que me leva a pensar é que essa isenção seria uma cortina de fumaça, né, para esconder ali um pouco a calamitosa situação do país,
que por conta dessa política econômica catastrófica aí, que leva o real a valer 0,16 do dólar, né? Eu imagino que é uma cortina de fumaça. E aí, dentro dessas reflexões, é difícil trazer uma notícia boa, e eu queria ainda piorar, que é reconhecer que o amadorismo vai além do executivo, né? Se estende no judiciário, que vem permitindo ações e decisões monocráticas de ministros específicos, né? Que julgam não apenas crimes comuns, como causas trabalhistas, sem ao menos entender o mínimo, né? Ou consultar um conhecedor, né? Uma pessoa técnica no assunto, seja tributário, ou seja trabalhista, ou seja de imposto de renda. Eu vou colocar aqui um vídeo curtinho, deve dar 1 minuto, do Alexandre de Moraes, né? E eu queria chamar atenção para empresários, advogados, contadores, administradores, né? Que entendem um pouco de contabilidade, de leis, né? Consolidação da lei de trabalho, Código Civil um pouquinho, que é essa questão: quando eu terceirizo numa pessoa jurídica, e qual a diferença entre eu contratar um funcionário CLT e contratar uma PJ para fazer o mesmo trabalho? Onde está a diferença nisso? Eu chamo essa atenção porque eu já imaginei que você já pensou na diferença de tratamento. Qual é a diferença de tratamento? Não a diferença do contrato, não. Qual o tratamento que você, contratante, que você vai ter com o contratado? Você já deve ter pensado que há uma diferença. E eu vou colocar o vídeo, e depois do vídeo eu termino a fala. Quando há a pejotização, terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Aí talvez não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que não bate no final. Porque na Justiça do Trabalho... Bom, vamos lá. Pelo que Moraes relata, não é uma ação específica. Eu imagino que sejam várias ações na justiça que chegaram para o Supremo por alguma razão, não sei, acho que nem deveria chegar lá. Pelo que ele cita, são empresas terceirizadas como PJ, né? Foram reclamar na justiça por questões de tratamento do empregador com esse PJ, ao qual caracterizou vínculo. Aí que vem a diferença. O que eu acho é que o Moraes não tem noção de que o que leva um PJ a reclamar na justiça por questão trabalhista. Ou seja, quando você contrata uma pessoa jurídica para fazer a mesma função que o CLT faria, você não pode imputar a ele regras que caracterizam o vínculo empregatício mencionado no CLT. Quais são? Controle de entrada e saída, horário, controle de horário de almoço, controle de faltas, formas de advertência. Ou seja, não vou ficar citando. Aquelas questões que o empregador ele considera falta ou falha no CLT, ele não pode aplicar no PJ. Então, o que leva o PJ, às vezes, a ir na Justiça do Trabalho e reclamar de um contrato que ele executou? Na maioria das vezes, tá? Não é 100%, é que ele foi tratado como funcionário. Então, se ele chegava tarde, ele tomava advertência, ele tinha desconto, ele sofria desconto no seu contra-cheque. Se ele almoçava num horário um pouco superior ou num pouco atravessado do que deveria, tomava advertência. Se ele saía mais cedo ou mais tarde, ou se ele executava o trabalho de outro lugar, no home office, ou se ele faltava quando precisasse, ele sofreu advertência, entre outras questões. Ele entende que o empregador tratou ele como um seletista. Então, a justiça brasileira trabalhista, ela sempre entendeu que era viável, sim, que o empregador agora honrasse com algumas garantias que o seletista tinha direito, que é o FGTS e o recolhimento do INSS. Então, existe sim isso, embora venha diminuindo nesse processo. Então, as empresas contratantes, ela vem cada vez mais se aperfeiçoando
nesse processo de contratação de PJ, entendendo que o contratado ele tem que ter sua liberdade de um contrato de pessoa jurídica. Ou seja, ele pode trabalhar no home office, ele pode trabalhar no horário dele. O que pode ser determinado são metas e serviços específicos. Ou seja, esse serviço aqui eu preciso que você conclua ele em X tempo. Vamos estabelecer um contrato PJ sobre isso? Sim. Ele concordou. Não vai ter regras de horário e não vai ter regras de local. Agora, na maioria dos casos, esse contratante cede o seu espaço para o contratado trabalhar nas próprias dependências? Exatamente. Porém, ele tem que ter liberdade, claro, respeitando a política da empresa. Ele pode trabalhar dentro da empresa respeitando a política lá, não seguindo à risca todas as regras de um CLT. Que é bater ponto, entrar no horário certinho. Ele tem que ter o comportamento ético, né? Dentro de uma empresa onde as dependências são privadas e ele precisa respeitar a política interna de comportamento. Então, pessoal, é um absurdo. Eu identifiquei isso no Moraes. Tomara que eu esteja equivocado, tomara que ele esteja se referindo a outra coisa, mas eu não vejo na fala dele que ele estava se referindo a outra coisa. Ele disse que os PJs vão reclamar na Justiça do Trabalho e que, por estarem reclamando, eles próprios agora vão recolher. Só que quem recolhe o tributo do funcionário é o contratante. Essa obrigatoriedade é de responsabilidade do empregador. Então, vai fugindo cada vez mais da realidade da lei trabalhista. Sabe? As falas do ministro. Como assim o cara que é PJ, ele vai reclamar na Justiça Trabalhista e agora ele próprio vai ter que recolher os tributos por ele estar se considerando um seletista? Mas quem tem a responsabilidade e a obrigatoriedade de recolher para o contratado é o contratante. E é justamente isso que ele quer rever, que equivalente ao que ele recebeu, que esteja lá recolhido o FGTS e o INSS. Entende? Então, eu lamento o nosso cenário atual do Executivo e do Judiciário, o Legislativo também, porque o Legislativo, principalmente o Senado, ele enxerga essas ações monocráticas e inconstitucionais de um ministro especificamente e não faz nada. Então, nós brasileiros precisamos exigir a ação de parlamentares que tenham disposição para avançar, principalmente o presidente do Senado e da Câmara, com impedimentos para ministros que estão agindo fora da lei e fora da Constituição. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Que Deus abençoe cada vez mais esse país, essa nação, e vamos torcer para dias melhores e vamos também buscar dias melhores e lutar por dias melhores. Beleza? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.